Alguém ao meu lado lia com grande atenção de Shakespeare O Sonho de uma Noite de Verão, mas como também eu conhecia bem as suas obras, notei que nesse original havia algumas modificações. Olhei para o lado e o nosso guia veio em meu socorro dizendo: Lancelin, muitas das obras escritas na Terra, mesmo que o autor não fale ou não perceba, são mediúnicas. Quanto melhor o aparelho, mais perfeita a escrita. Claro que todas elas têm cochilos, umas mais, outras menos. Esse aí é o original. Passei adiante. Outro espírito olhava com interesse um livro que trazia como autor o nome René Descartes e o título era Meditações Metafísicas, onde ele deixava transparecer grandes conhecimentos espirituais, cujos segredos somente o futuro poderá desvendar. Também este com muitas modificações em relação ao que conheci na Terra. E assim vários outros, como Kant, Pitágoras, Platão, etc. Fiquei em suspense e logo tive notícias sobre a realidade. Miramês abeirou-se de mim e disse com bom humor: Não te assustes, meu filho. Não é por essa causa que temos grande interesse em divulgar e aprimorar a mediunidade na Terra. Ela existe e é exercitada em toda parte, não apenas nos arraiais do espiritismo. Ela surge na ciência, na filosofia e em todas as religiões. Não fora ela, e nada passaria do mundo espiritual para o material com mais acerto, porque a matéria o impede. Além disso, os que reencarnam já vestem a carne com inúmeros problemas que interrompem e distorcem os assuntos mais elevados. Somente a mediunidade ajuda o progresso em todos os sentidos. Os espíritos interferem na vida humana muito mais do que os homens espiritualistas pensam. E ai deixe se não fosse isso. Em tudo na vida existe o intercâmbio para que a vida flua em toda a criação de Deus. Até na, até na conversação de duas pessoas em qualquer faixa de existência, poder-se-á notar a intervenção espiritual. De acordo com o clima das ideias, observando a verdade da sintonia, atraímos o que pensamos e sentimos. Daqui a uns 1000 anos, a mediunidade na Terra será o dom mais respeitado e bem cuidado, porque porque por ele vem o comando do mundo espiritual superior. Compreendi o porquê de muitas coisas na Terra, até as próprias contradições, mas ainda restavam algumas dúvidas na minha mente e pude levá-las a Miramês na seguinte exposição de ideias. Então, os médios conscientes nesse exercício, como no caso dos médios espíritas, filtram as mensagens perfeitamente puras do nosso mundo para o físico. Concordo que no caso dos escritores comuns exista alguma intervenção por não terem esse dom desenvolvido. Contudo, e no primeiro caso dos espíritas? Miramês, com gentileza, respondeu em meigo tom de voz: Lancelin, vais ter essa experiência no comando mediúnico e vais encontrar as dificuldades inerentes ao ser humano. São dois mundos diferentes, que se entrosará por sintonia, mas não tanto quanto desejamos. É bom que saibas que no nosso próprio intercâmbio, daqui com mais além, a interferência nossa e as deficiências dos médios que residem no nosso plano interrompem muitas verdades que temos ânsia de conhecer, quanto mais daqui para os encarnados, quando os problemas são bem maiores e as dificuldades inúmeras. Não existe na Terra mensagem alguma que retrate a verdade pura, por não existir pureza no mundo das formas. As deficiências humanas atraem por lei um tanto da verdade que os encarnados podem suportar. A doutrina espírita não deixa de ser uma bênção maior por facilitar a passagem da verdade mais acentuada, da maneira que cada um absorva nas páginas de acordo com a sua evolução.
Aqui eu achei interessante, né? Porque divertidamente eu me lembrei do filme, do desenho do Shrek, né? Que ele vai para o reino tão, 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 tão distante, né? Então a gente está aqui, está pensando em ir para o além. Mas no além tem um mais além, no mais além tem um mais, mais além. E as dificuldades de comunicação vão se sutilizando, mas em sua essência são as mesmas. É a sintonia, a vibração de cada um. E essa coisa da interferência, isso fica muitas vezes patente quando você ouve um Divaldo, que atualmente não diria que, não vou dizer que é o melhor médium, né, que isso aí seria besteira, mas com certeza o mais conhecido atualmente ainda entre nós, que é o Divaldo. Ele vira e mexe, ele fala, né, de conversas com Joana de Anjos, que ele discute com ela, que ele não quer, desculpa, não quer fazer aquilo que ela está mandando fazer. Então, essa interferência a gente faz, às vezes, inconscientemente, porque a nossa essência não consegue captar ou compreender tudo que é passado. E altera conforme a nossa capacidade até de compreensão daquilo que está sendo passado para a gente. E a gente transmite do nosso jeito, com a nossa interpretação. Então, por isso é tão comum ter partes foram esquecidas, partes que foram modificadas. E isso me fez pensar, né? Porque ele está falando em livros, você pensa só em obras e tal, mas o tempo todo, até num relatório de trabalho, você pode estar sendo intuído em determinado assunto, você pode estar recebendo ajuda da espiritualidade para fazer aquilo. Quantas vezes a gente precisa fazer um relatório, um estudo, alguma coisa, que às vezes saiu difícil, às vezes saiu com maior facilidade. Então, é todo esse intercâmbio, né, que acontece o tempo inteiro. Se fala muito da mediunidade evoluir, né, essa coisa da mediunidade, como era vista antigamente, como ainda é muito vista hoje, de um fenômeno excepcional e dando lugar a uma coisa muito mais intuitiva, né, que não vai precisar ter aquela. E olha, um espírito está falando, você vai ter aquela ideia surgindo quase que de forma inata na sua mente, mas é uma intuição totalmente externa. E essa percepção vai ser uma coisa assim suave, natural. E isso vai facilitar muito o intercâmbio, sem que a gente tenha essa preocupação de estar fazendo o intercâmbio com o mundo espiritual. É muito interessante, Silvio. Eu lembro até que uma vez a gente estava falando sobre isso, né? Sobre idioma, línguas e tal. E naquele momento a gente não concluiu, né? Mas uma das hipóteses que foi levantada foi da possibilidade que não vai passar, não necessariamente vai passar por palavras, mas vai vir quase como se fosse uma intuição, né? Sem necessariamente ouvir as palavras, mas a nível energético mesmo. É mais ou menos o que acontece quando você começa, né? Você se interioriza mesmo, começa a fazer uma oração sentida, aquelas ideias, né? Aquelas coisas que você vai sentindo, é como se você fosse ouvindo na sua cabeça, né? Você vai simplesmente, as palavras vão surgindo, as ideias vão surgindo, e, e isso não deixa de ser uma intuição, né? Você faz essa conexão, e nessa conexão, praticamente, se um consegue perceber o pensamento, captar de um do outro, e faz a mistura das duas ideias e expõe, né? As nossas orações, as nossas radiações daqui, eu acho que muito provável que aconteça exatamente esse fenômeno. A gente se envolve com os nossos mentores, com outros espíritos aqui da egrégora do trabalho,
E a gente atua com muitas vezes mediunicamente, mas sem perceber, de uma forma natural. Continuando. Cada vez eu me sentia menor diante de tanta grandeza espiritual e da ciência da comunicação. Fiquei pensativa e levei outra pergunta dentro do clima do aprendizado. E no caso das aparições de espíritos de alta estirpe que fazem conferências em nossa colônia, eles são influenciados pelo meio e por aqueles que lhes servem de instrumento, se assim for o caso? Miramês assumiu uma postura respeitosa e falou com dignidade. Lancelin, eles realmente recebem o impacto do magnetismo ambiente, mas já conhecem de antemão as condições espirituais da coletividade e dominam tudo e todos pela energia flutuante que os circundam. Eles falam porque sabem e sentem as nossas necessidades, não porque escutam as nossas rogativas. Essas almas que já conquistaram a paz de consciência e a tranquilidade imperturbável têm os sentidos apurados e sabem selecionar o que devem e podem falar na escala em que nos encontramos. E acontece um fenômeno dos mais importantes. Cada um de nós registra e compreende somente o que nos convém registrar e compreender na faixa em que vivemos na escala evolutiva. Eles são conscientes disso. Esse é, pois, um dom por excelência divino inerente aos seus espíritos livres das influências externas, porque já venceram a barreira das trevas e podem ouvir o Cristo interno na luz do coração e nas experiências do aprendizado acumulado. Tive uma sensação de pequenez e me senti um nada. Pensei no silêncio da meditação. Meu Deus, se é assim, o que posso fazer na minha ignorância em favor dos outros? Nada, nada. Miramês respondeu-me ao pensamento. Podes fazer muito, desde quando os teus trabalhos respeitem os direitos traçados pela vida em favor das vidas. E lembra-te de que a humildade no aprender amplia as condições do aprendizado, abrindo condições no próprio mundo interno para que despertem outras virtudes imprescindíveis à sabedoria universal. Senti e notei o quanto tenho de reformar as minhas emoções, modificá-las para que circulem nas avenidas de minha vida as leis espirituais e naturais criadas por Deus. Passei mais adiante e vi um companheiro folheando algumas coisas com interesse. Ele, olhando para mim, sorriu e apanhei no ar que o sorriso correspondia a um cumprimento. Como tem a natureza de conviver com facilidade, abeirei-me dele, recebendo as boas-vindas. Ficamos à vontade. Como na terra, quando fazemos amizade, cada um quer saber algo da história do outro. E no meu caso, muito me agrada o passado dos outros. E gosto, vendo nisso, algum benefício para alguém de falar do meu. Assentamo-nos comodamente em uma ampla sala de estudos, onde havia algumas pessoas pesquisando, talvez como nós. Falei-lhe ao coração. Espero que sejamos bons companheiros. Fui vendo e brotou em mim simpatia pelo teu modo de ser. Confesso que de minha parte já somos bons amigos. Ele emudeceu, era emotivo e também gostou de mim. Falou-me com atenção. Qual é o teu nome? Repliquei. Lancelin, às tuas ordens. Ele sorriu e argumentou. Boa vibração tens pelo nome. Gostei. Sorrimos juntos. Perguntei por minha vez. Teu nome? E ele foi dizendo com desembaraço. Aristóteles, nome que herdei pela paixão do meu pai por esse grande filósofo, do qual sou também admirador incondicional. Aliás, esta obra que estou pesquisando foi escrita por ele. Alimento gratidão por essa grande figura que viveu, como deve saber, mais de 300 anos antes de Cristo. Na minha predileção também está Manuel Kant, filósofo alemão,
esse de época mais recente, mas que em cujas obras também fluem grandes verdades espirituais. Está programado para mim, e eu aceitei com muito entusiasmo, nova reencarnação, e dessa vez na perigosa profissão do direito. Para tanto, temos de nos preparar desde aqui, e principalmente aqui, sobre o direito. E para que possamos ter uma noção do assunto com mais profundidade, é razoável que estudemos as bases da filosofia. Temos que buscá-las nesses grandes homens que serviram de médiuns para tais primores que refletem as leis naturais de Deus. Depois entramos nos grandes juristas, porque esse preparo ou antepreparo facilitar-nos-á os estudos na terra e até mesmo o exercício da profissão. Virou-se para mim e indagou: gostas de direito? Como já estávamos familiarizados, respondi bem-humorado: Aristóteles, meu amigo filósofo, eu gosto mesmo das coisas certas. Ele riu muito e contou-me a sua vida. Contei-lhe a minha e nos separamos. Olhei por uma abertura e vi que os companheiros de trabalho me esperavam em uma praça onde as flores embelezavam o ambiente. Desci apressado e ganhei a avenida que ajudava a embelezar o imponente edifício. Desculpei-me pela demora, mas Celes falou-me complacente: não te preocupes com isso, Lancelin. Aproveitamos o tempo para conversar sobre muitos assuntos, principalmente sobre um que muito me alegra e interessa. É a tranquilidade imperturbável que tanto busco dentro e fora de mim, a qual ainda desconheço. Fiquei interessado pelo assunto, que também almejo com ansiedade. Notei na praça onde estávamos grupos de espíritos que nunca tínhamos visto por lá. Como nós, eles também se sentiam admirados com o visual da colônia. Supus com exatidão que eram todos de fora, que pertenciam a outras paragens, e logo perguntei ao padre Galeno, que estava próximo de mim: Padre Galeno, o que vejo? Estes companheiros que me parecem estranhos, de onde são eles? Padre Galeno, em bom tom, respondeu: na Terra não se organizam excursões turísticas ou para participação em congressos, visando ao aprimoramento em certas áreas ou para a confraternização de classes profissionais? Aqui é o mesmo. Aliás, lá é cópia daqui. Dos outros planos da vida espiritual vêm grupos e mais grupos que pertencem a outras cidades do espírito, trocando experiências e computando dados sobre a vida. Isso é muito válido, meu irmão. A vida torna-se mais fácil pela ajuda da experiência trocada nas bases da fraternidade pura. Fiquei satisfeita e senti o meu próprio caso. E como me valiam essas experiências? Andamos um pouco e alcançamos uma gigantesca plataforma de embarque e desembarque. Dos lados dela, salões de espera sobremodo encantadores, com muitas atrações mutáveis, de maneira a entreter os passageiros por alguns momentos. Quase sem percebermos, pousou uma enorme nave silenciosa de onde desceu uma multidão de criaturas afogadas em seus deveres. Alcançamos uma escada que deslizava para dentro do aparelho e entramos. Fiquei pasmado pensando: por que não vamos pelo processo que tanto usamos, a volitação? Traduzi o pensamento em pergunta, afogado pela curiosidade. Fernando respondeu com interesse: Lancelin, esse aparelho é dos viajantes de outras plagas que o colocam à nossa disposição enquanto estiverem aqui trabalhos de pesquisa. E nós devemos usá-los para mostrar o nosso interesse pelas coisas que os levam à busca do bem. De fato, isso é para nós outros desta colônia uma grande distração, como igualmente uma economia pessoal de energias espirituais. Sentamo-nos confortavelmente e passamos a ouvir música. Que perfeição esse aparelho! Dali poderíamos nos comunicar com o lugar que desejássemos com todos os setores de comando de trabalhos da colônia. Enquanto eu estava olhando tudo, passando em revista as coisas interessantes,
Alguém tocou em meus ombros e falou ao meu ouvido. Gente, eu acho que eu voltei. Peraí, me dá um minutinho aqui, porque eu acho que a gente já leu essa passagem. Será que. Eu acho que eu estou no lugar errado. Vocês estão com o livro aberto? A imagem do livro está congelada. Uai, peraí. Deixa eu voltar aqui. Alguma coisa aconteceu aqui, gente. Deixa eu olhar aqui. Vou parar de compartilhar aqui um instantinho. Mas também já está na hora de parar com o texto mesmo. Ah, então é. Então volta a leitura semana que vem, porque eu acho que deu um bug aqui. Viu? Eu tinha falado. É, porque essa passagem é bem antes, a gente já tinha lido, ele voltou aqui, tô lendo aqui, tô vendo que não está fazendo sentido. Eu retomo a leitura, eu repito a leitura semana que vem. Tranquilo. Voltamos.